Esperança, essa é a palavra, né? Claro que leva todo esse setor ainda que sentem aí as restrições, né, por conta da pandemia, continuar seguindo em frente, né? Quem vai falar com a gente melhor desse assunto é o presidente da Brasel, Matheus Mazon, já está com a gente aqui nos estúdios. Primeiro, muito obrigada, viu, pela presença. Obrigado a você, o prazer é meu. E a gente viu aí, né, que estão esperançosos, né? E a gente conversava aqui um pouco antes e falava justamente disso. Essa vacinação avançando, a gente está vendo agora alguns números caírem, tanto de mortes quanto de novos infectados. O que o setor espera daqui para frente, já que os prejuízos que foram sentidos até aqui, né, não tem muito o que se fazer. Mas o que o setor espera agora daqui para frente, Matheus? Eu estava comentando contigo agora um pouquinho antes, a gente está bem esperançoso para este segundo semestre de 2021, mas ele depende muito de como as autoridades e como os municípios eles vão gerenciar essa saída da crise, né? Você comentou, a gente já está aqui, por exemplo, em Campinas, com mais de 500 mil pessoas na primeira dose. Se a gente começar a comparar o que está acontecendo no Brasil, tanto de vacinação ou de quem já foi imunizado porque teve o Covid, a gente está no momento de saída. A gente já está começando a entender que a gente está na próxima fase. E aí é muito importante a gente começar a entender como as restrições podem ser tiradas, que aí sim o nosso segundo semestre pode ser muito promissor. Então nós já temos Rio de Janeiro que não tem mais restrição de horário, Vitória que não tem mais restrição de horário, tem várias cidades no Brasil importantes que já estão acelerando esse processo. E é importante que a nossa região também entenda como pode fazer isso, para que aí sim a gente volte. Estava comentando, no segundo semestre, se a gente não tiver restrição de atendimento, respeitando os protocolos, respeitando todo o distanciamento, a gente já está falando em números como fosse 2019. Então é muito promissor, o ano de 2020 foi muito ruim, então a gente tem uma estimativa boa de crescimento para o setor, desde que a gente possa voltar a trabalhar. Deu para sentir isso no Dia dos Namorados, né? Quando o comércio em geral, né, incluindo bares e restaurantes, acabou tendo aí uma oportunidade de percepção de como seria o consumo depois dessa pandemia. Logo depois acabou vindo uma outra restrição, mas esse termômetro aponta isso, que vai crescer. Exatamente. E ainda a gente estava com restrição de 9 horas da noite. Então, o Dia dos Namorados, ele mostrou e todo mundo o setor começou a falar, pô, interessante, até novas contratações foram acontecendo. Teve aquela subnotificação de casos que deu uma assustada em todo mundo, depois a gente viu que agora realmente a quantidade de casos no Brasil em todo, a gente acompanha todas as capitais, todas estão com redução de casos, mostrou que dá para a gente atender e principalmente o público quer voltar a se socializar. Então a gente viu os estabelecimentos muito bem gerenciados, com bastante gente, com reservas, então até o horário limite das 9 horas tinha gente querendo jantar, fazer o seu encontro com o seu namorado, com o seu marido, com sua esposa. Então a gente entende que essa demanda está reprimida e o pessoal vai acabar escolhendo os estabelecimentos que têm uma segurança para essa nova fase. E aí, se tudo der certo, aí Estados Unidos a gente já viu agora no 4 de julho, né, a comemoração dos Estados Unidos, festas normais voltando a acontecer, porque a vacinação está adiantada, a imunização da população está adiantada. Então acredito que até o final do ano a gente volte ao normal, com certeza, se Deus quiser. Existe aí uma negociação já em andamento, né, com as autoridades aqui da cidade de Campinas e toda a RMC, na verdade, né? A gente viu, inclusive, que a Brasel, a nível nacional, abriu até um processo, né, que é a indenização contra essas medidas tomadas, mas existe já, talvez, aí um diálogo com as autoridades para que essa retomada ela seja feita da melhor maneira possível? Sim, com certeza. A retomada a gente está dividindo dentro da associação, a gente está dividindo em dois aspectos. Um aspecto que a gente chama de reparação, que é a partir do momento que a sociedade teve que contribuir para o gerenciamento da pandemia, existe um pressuposto jurídico que todo mundo deveria contribuir de forma igual. Isso não aconteceu. A gente viu setores, por exemplo, o setor bancário teve lucros recordes durante a pandemia e, infelizmente, o setor de bares e restaurantes ele foi muito debilitado. Teve outros setores, se for conversar de hotelaria, tem vários setores, principalmente relacionados ao que a gente chama de portas para a rua. Quem tinha atendimento ao público sofreu muito. Então a gente está falando de reparação e a gente entende que é um direito
daquela pessoa que teve prejuízos, teve estabelecimentos que eu conversei que de 30 anos de história, de economias, gastaram o que eles juntaram durante 30 anos, gastaram em um ano para manter o restaurante aberto, para manter o bar aberto, para manter o lanchonete aberto. Então essa pessoa tem o direito jurídico de buscar. Nós fomos já atendidos pelo prefeito de Campinas, que entendeu ser um direito nosso, claro, e isso, no final das contas, pode ser que vire um mecanismo jurídico para que as prefeituras, que os estados possam ajudar os setores que mais sofreram mesmo. Legalmente hoje eles não podem, vou ajudar o setor de bares e restaurantes e não vou ajudar o outro setor. Então possivelmente essa ação pode ajudar nesse sentido. Então isso é o que a gente chama de reparação, e aí a retomada é o que a gente precisamos injetar dinheiro na economia, fazer Pronamp, dar ajuda para pagar salário, precisamos deixar o pessoal trabalhar, precisamos simplificar regras de contratação, enfim. Melhorar o sistema tributário. Então, neste sentido, a gente está trabalhando já, por exemplo, o horário de verão é uma coisa que impacta muito para o setor. O pessoal, ainda mais com restrição de horário, se a gente tem horário de verão, o pessoal sai mais cedo para tomar uma cervejinha e tal. Então, a gente está fazendo um trabalho muito forte em Brasília para conseguir fazer com que o horário de verão volte, além da economia de energia e tudo mais. Então, a reparação é uma questão, a gente acha que faz todo sentido, é um direito daquela pessoa que teve seus prejuízos, mas a economia como um todo precisa voltar e precisa ajudar essa recuperação para o setor de bares e restaurantes. Senão a gente vai enfrentar aí uma outra crise, né? Uma crise dentro da crise, porque a gente já vê a crise financeira em vários setores, né? A questão dos bares e restaurantes é notável. Muitos a gente já vê placas, né, de aluga-se nos estabelecimentos, porque pessoas que não conseguiram arcar com todos os gastos aí com as portas fechadas e agora não tem nem como retomar, né? E horário de verão, claro, tá todo mundo querendo sair, né? Socializar. Essa retomada deve ser rápido por conta disso. Assim que for possível, claro, eu tenho certeza que até quem não gosta de beber uma cervejinha vai querer sentar na mesa ali de um bar para conversar com os amigos. Agora é importante também a gente lembrar que essa retomada precisa ser feita com muito cuidado, né? Infelizmente, nem todo mundo tem consciência. E às vezes os clientes acabam abusando, passa do horário, não usam máscara, se aglomeram, não ficam ali na sua mesa. Isso atrapalha demais também, né? Atrapalha bastante. Não só a população, os clientes, mas também existem estabelecimentos que infelizmente de forma deliberada ou não, acabam não apoiando essa retomada com cuidado, com distanciamento. Inclusive, semana passada nós lançamos aqui na cidade de Campinas uma campanha com mais de 15 outdoors pela cidade, falando de aglomeração não, que a pandemia realmente não acabou. Então, apesar de ser uma minoria, isso acaba refletindo muito na imagem do setor para a população, para a imprensa, para as autoridades. Então, casos isolados que acontecem onde o pessoal não consegue gerenciar a população que está no bar, que você deu o exemplo do pessoal que levanta para conversar com a mesa de amigo, que quer voltar a encontrar. Então, se a gente não tiver esse tipo de responsabilidade, tanto do cliente nosso que está na mesa, que está sentado, que, pô, eu não vou lá, ou se eu for, eu vou de máscara, eu levanto, falo um oi só, depois eu volto, depois a gente conversa. E também daquele nosso cliente, pô, eu vou respeitar isso, o dono do restaurante, eu vou respeitar isso, porque é importante. É muito difícil a gente conseguir sentar para negociar com as autoridades e falar, ó, vamos ter uma hora a mais adicional, é importante essa uma hora a mais. Aí, quando tem esses casos, a gente tem uma dificuldade. Então é importante continuar pensando nisso. Os critérios que a gente tem de 40% de horário, eles estão funcionando, mas eles estão funcionando num prejuízo muito grande para a nossa economia, para a economia de bares e restaurantes. Então a gente precisa começar a acelerar a liberação desses critérios e para isso precisa da responsabilidade da população e dos empresários também. Agora, além dessa retomada, né, que a gente percebe aí, claro, que são, os donos de bares e restaurantes estão contando as horas aí para isso acontecer, muita gente acabou abrindo vertentes, né, como delivery, inclusive estabelecimentos que não tinham essa prática. Você acredita que com a retomada, esses trabalhos, né, esses serviços oferecidos aí de forma diferenciada, devem continuar? Talvez pode ser um nicho aí de mercado que muita gente se encontrou? Teve várias ações que foram acontecendo, principalmente no nosso setor. O brasileiro ele é uma pessoa que se adapta rápido, né? Então o nosso setor ainda se adapta mais rápido ainda. Então eu fiquei, no começo da pandemia, eu conversei com donos de restaurantes que faziam alimentação a quilo durante o almoço, que em 2 semanas estavam fazendo delivery. Então ele tinha uma panela desse tamanho e estava entregando a marmita em casa.
Então, isso foi muito importante, muita gente começou, muita gente não vai continuar, porque o salão realmente é o propósito daquele restaurante, mas muita gente já começou a fazer investimentos para continuar, porque viu que até a limitação da quantidade de pessoas do salão deixou de ser um limitador daquele negócio. Então você vê restaurantes que têm salão criando, por exemplo, o que a gente chama de dark kitchens, que são cozinhas especializadas para o delivery, onde não tem atendimento ao público. Então, na hora que você está no sábado à noite atendendo o teu cliente que está sentado na mesa, tem alguém pedindo em casa, fica aquela disputa e atrasa o prato. Então, agora eu tenho uma cozinha separada que atende quem está em casa e uma cozinha que está ali no restaurante atendendo o público. Isso foi uma coisa que aconteceu bastante, está em muita evolução, as dark kitchens. Um outro modelo de coisa que é muito interessante, junto com o supermercado aqui da região, começamos a fazer, a gente fez uma parceria, apresentou alguns estabelecimentos e agora tem marmitas dos restaurantes da região, assinada pelos chefes vendendo em supermercados. Então, você vai no supermercado, você acha lá, por exemplo, uma marmita do restaurante da sua cidade, com a assinatura do chefe. Então, em vez de você comprar um arroz e feijão, você vai comprar um coque au vin, um bife bourguignon e descongelar e comer em casa. Então, essas coisas são muito importantes. Acredito que muito disso vai continuar. A gente acaba se adaptando, mas o que a gente gosta mesmo é de atender, falar bom dia, boa noite, seja bem-vindo, gostaria de tomar um vinho. Então, isso faz falta para a gente. Gosta de gente feliz, de fazer o pessoal feliz, e faz falta o pessoal estar em casa sendo feliz com a gente. Faz falta para a gente também, sem dúvida nenhuma, né? Socializar é muito bom, né? O ser humano foi feito para socializar, claro. A gente teve que dar uma pausinha, né? Parar um pouquinho por um tempo, para um bem comum, mas eu tenho certeza que a hora que essa retomada for autorizada, isso vai acontecer de uma forma muito rápida e com essas novas vertentes aí, a retomada também de empregos, né? A gente teve muita gente que acabou perdendo aí a renda, que trabalhava em bares, trabalhava em 2, 3, né, para reforçar a renda familiar. Com essa retomada, você acredita que em quanto tempo os estabelecimentos e a questão de emprego, ela consegue ser, talvez não superada, mas minimizada? O nosso setor é um setor que responde rápido a situações positivas na economia. Então, quando a gente começa a ter um PIB que cresce, o nosso setor cresce muito, e ele é quase... em alguns estados, em São Paulo, por exemplo, a gente cresce o dobro do PIB. Então, por que acontece isso? Porque outras pessoas entendem, de outros ramos, entendem que o nosso setor é um setor que tem margens boas e tem uma promessa de que fica um negócio sustentável. Então, muita gente, eu saio de uma indústria, eu venho para cá, por exemplo, o campeão do Brasil Sabor, que é de Sumaré, ele tinha 30 anos na indústria automotiva e abriu um bar 1 ano e meio antes da pandemia. Então, acontece muito disso. Então, a gente retoma muito rápido. A gente, infelizmente, teve no Brasil mais de 1 milhão de desempregos do nosso setor, só aqui na nossa região foram mais de 25 mil pessoas. Então, aquela história é muito complexa, apesar da gente contratar muita gente quando a gente volta a crescer, aquela história fica muito difícil, né? Eu comentei, aquele restaurante que ficou 30 anos tentando ganhar dinheiro, ele perde tudo em um ano. Mas a gente recupera rápido e a gente viu isso já pós-Dia dos Namorados. A gente estava todo mundo começando, eu vou contratar, tem temporário, tem garçom, eu preciso de chefe de cozinha. Veio a restrição das 7 horas, que foi colocada aqui na cidade de Campinas. Todo mundo já ficou em stand-by. Não, peraí, vamos entender. Quem estava contratando estava em período de experiência, não vou contratar, vamos segurar e vou. Então, a partir do momento que a gente consegue ter um pouco mais de horizonte, não vai fechar mais, vocês vão ficar tanto tempo ainda com uma restrição de horário, uma restrição de ocupação. A gente já começa a contratar e a gente vai acabar vendo aí uma contratação até maior do que a gente tinha no final de 2019, porque muita gente que estava no setor também abriu seus próprios negócios. Então a gente teve um aumento de abertura de empresas no setor. Nos indicadores que a gente tem, 80% foi de mês, então é aquele garçom foi demitido, abriu um CNPJ, uma MEI e começou a fazer a sua marmita para vender e tal. Se tudo der certo, eu espero que aconteça, esse cara daqui a pouco vai abrir uma portinha, alugar, contratar mais um cozinheiro, não sei o quê, então vira uma nova empresa. Então, o nosso setor responde rápido, mas a gente precisa ter possibilidade para fazer isso. Tá certo. Olha, muito obrigada pela participação, viu? Obrigada pelas informações e fica aqui, claro, a nossa torcida para que o setor retome e com essa retomada aí a gente sabe que dando poder, né, dando economia, fazendo a economia girar, os outros setores também vão seguindo a mesma tendência, né? Com certeza. Estamos esperançosos para isso. Se Deus quiser, vamos sair mais rápido possível dessa. Vamos sim. Tá acabando, a gente tá saindo.